E aí, galera, beleza? Professor Igor na área, vamos para mais uma aula? É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre juros simples, certo? É os juros no decorrer do tempo. Não é o juros sobre juros, que aquele é os juros compostos, que já tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, beleza? Porém, os juros no juros simples, ele é os juros no decorrer do tempo. Como assim, professor? Ele vai lhe dar uma taxa e essa taxa vai aumentar de acordo com que o tempo aumente, e apenas isso pelo simples fato de uma multiplicação. Então, vem para cá. Primeiro, vamos entender que juros vai ser uma multiplicação do capital vezes essa taxa vezes o tempo. O montante, que é o valor arrecadado, ele é o somatório do capital mais os juros rendidos, seja ele um empréstimo que você tenha feito a um banco, tenha voltado em feito juros, que não vai ser em juros simples, vai ser em juros compostos, ou uma dívida que você tenha, beleza? Então, esse montante, ele vai ser o capital mais os juros, certo? Então, ó, primeiro vem aqui para a pirâmide. Eu tenho os juros, C e o T. Se a questão ela lhe perguntar o que é os juros, ou quanto é os juros, você vai fazer a multiplicação da capital, do capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Se ele lhe perguntar o capital, você vai fazer uma divisão dos juros pela taxa vezes o tempo. Se ele perguntar a taxa, você vai fazer também uma divisão dos juros pelo capital, vezes o tempo. Se ele perguntar o tempo, você vai fazer os juros dividido pelo capital, vezes a taxa. Lembrando que esse capital é o dinheiro, a taxa ela vai ser dada em porcentagem e o tempo ele estará ao mês, ao ano, ao semestre, ao trimestre, ao bimestre. Beleza? Pode ser diário, pode ser semanal. Enfim, ele pode aparecer de diversas formas diferentes. Aí o que acontece? Aqui nós temos o Geraldo. O Geraldo ele passou na frente de uma loja e viu que o PlayStation está por R$ 4.000 a uma taxa de 3% ao mês. E aí ele pensou, e se eu dividir, comprar esse PlayStation e dividir ele em 7 parcelas? Quanto que ele vai pagar no valor final? Ou quanto eu vou pagar no valor final? Foi o que ele pensou. Se ele perguntou quanto ele vai pagar no valor final, ele quer saber o montante. E para saber o montante, eu primeiramente vou precisar de quem? Dos juros. Então, esses juros ele vai ser calculado da seguinte forma. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo T. Os juros, o capital aqui, ó, ele vai ser o 4.000. Então, note, ó, os juros vai ser 4.000 vezes a taxa, que é 3%. Então, se essa taxa está em porcentagem, eu coloco aqui, ó, sobre 100 vezes o 7, que é a quantidade de meses ou quantidade de parcelas que ele vai dividir. A partir daí, ó, eu posso cortar esses dois zeros, ó, e aí eu vou ter J é 40 vezes 3 vezes 7. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto, então é uma escolha de como você vai finalizar. 40 vezes 3, 120. E aí você vai fazer 120 vezes 7, 840. Isso daqui é os juros que ele vai pagar. Então, no final dessas 7 parcelas, quanto que ele vai ter pago? Então, o montante vai ser o capital mais os juros. Então, o montante vai ser os 4.000 mais os 840. Então, o montante que ele vai ter pago no final vai ser 4.840. A questão ela também pode pedir o valor de cada parcela. Para saber o valor de cada parcela, você vem para cá, ó, 4.840 dividido por 7, que é o tempo que ele pediu, que ele quer comprar. Beleza? Então, dividido por 7, você pode colocar aqui, ó, o tracinho aqui no 48 e pensar, um número multiplica por 7 e chega próximo a 48. É o 6, 6 vezes 7, 42. 8 menos 2, 6. Desço 4. Aí agora, ó, o 9, que dá 63.
resta 1 e desce o 0. Beleza? Então, ó, note 64, desço 1, desço 0. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou colocar quem? 1. Beleza? Que vai ser 7 e vai restar 3. A partir daqui, posso acrescentar o 0 e a vírgula. O número que multiplica por 7, que chega próximo do 30, é o próprio 4. Então, aqui a gente tem uma ideia de que ele vai pagar algo em torno de R$ 691,40. Beleza? Arredondando, fica os R$ 691. Gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham compreendido. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não deixa de se inscrever e deixar o like aí no canal, porque o projeto só está começando. Beleza? Até!